folclore, dia do Saci. De uns tempos para cá, parcela da sociedade começou a querer abolir a comemoração de Halloween para dizer Halloween é o caramba, viva o dia do Saci! Bem, hoje vamos debater um pouco sobre o dia do Saci, o folclore e essa relação com o Halloween. E aí, partindo desse ponto que o Paulo levantou na nossa abertura, a gente precisa separar algumas coisas para fazer uma análise um pouco mais sóbria de todo esse debate. Por um lado, eu acho que pode ser um consenso de que o folclore brasileiro ele é pouco explorado. Né? A gente aprende pouco sobre isso ao longo da nossa vida, a gente comemora, né? A gente tem poucas datas que vão celebrar de fato isso. Muitas vezes a gente nem conhece direito, né? A gente conhece uma coisa ou outra, mas de uma maneira muito superficial. A gente ouviu falar ou a gente viu outras pessoas ao nosso redor comemorando ou comentando sobre aquilo, mas em boa parte do país, a gente quando lembra um dia ou outro, mas vive como se o folclore não estivesse ali. Sim. Então, essa reivindicação de que a gente precisa, de fato, olhar para o nosso folclore como uma maneira de entender um pouco mais a nossa história, o nosso povo, a nossa cultura, ela é muito válida. Mas aí vem um outro ponto. Será que a gente precisa apagar uma coisa para enaltecer a outra? E aí? Pois é, João, muito bem colocado, né? A questão do folclore, de fato, ela é uma questão que reúne lendas e mitos de uma determinada região, de um determinado grupo de pessoas, por isso ela é uma representação cultural e, de fato, é algo muito importante que a gente deve aprender, sim, a dar valor. Eu acho que aqui no Brasil, como o João bem colocou, a gente deveria investir mais nessa promoção, né, dentro da educação do povo brasileiro, de desenvolver mais, ele conhecer mais o seu folclore para que ele possa se conhecer mais também enquanto brasileiro, né, ter uma identidade maior. Mas, como o João disse, não faz sentido eu querer enaltecer algo denigrindo outra coisa, entende? O Halloween, ele é uma festividade, assim como o dia do Saci, ou como qualquer outro dia de qualquer outra criatura ou história lendária, ele é uma representação cultural não de um povo, como muitas pessoas pensam, é uma representação cultural dos norte-americanos. Não, é representação cultural de vários povos diferentes que chegou para nós através dos Estados Unidos, mas é uma representação cultural de vários povos. Inclusive o dia do Saci, ou melhor, inclusive o Saci Pererê, né, da nossa cultura, do nosso folclore, ele também é uma amálgama de várias culturas. Ele tem muito sim da cultura tupi, ele tem muito sim da cultura, vamos dizer assim, genuinamente brasileira, mas ele tem muitos elementos também europeus, ele tem muitos elementos ocidentais. Então, ele tem muitas questões ali que não são da nossa cultura, vamos dizer assim... A cultura raiz. Né? E se fosse usar isso como desculpa também, né? Se fosse usar isso como um critério para colocar o dia do Saci em detrimento ao Halloween, então a gente deveria pensar, ok, vamos parar de comemorar outras coisas, como por exemplo o Natal, como por exemplo a Páscoa, já que elas também são festividades que não têm uma origem brasileira. É interessante esse ponto, né, que a gente sempre tem que destacar. Você não precisa, para destacar alguma coisa, apagar a outra, destruir a outra ou falar que ela não funciona. Não, ela funciona. Porque tanto o Halloween quanto o dia do Saci, ele trabalha uma coisa que é o folclore. Como o Patrick colocou, o folclore ele tem um conjunto de mitos, de lendas, de histórias de uma determinada cultura, e essa cultura ela sofre influência de outras culturas também, então não existe nada que é genuinamente de um determinado povo. Ele sempre vai sofrer influência dos povos que ele entra em contato. Então a cultura brasileira, ela sofre influência da cultura norte-americana, ela sofre influência da cultura tupi, ela sofre influência da cultura iorubá, ela vai sofrer influência de todas essas outras culturas que a gente tem contato. Mas o mais importante é você entender, através desses mitos, dessas lendas, qual é o cerne do debate que está sendo feito ali. Quando a gente vai trazer o estudo de mitos e lendas, e a gente tem uma playlist enorme falando sobre vários assuntos de mitos e lendas, contos, nós temos os mitos cosmogônicos, que vão explicar a criação do universo, nós temos os mitos teogônicos, que vão mostrar a criação do homem em si, mas nós temos os mitos e as lendas de cunho moral.
para trazer assuntos para nosso cotidiano, para nos lembrar de coisas que nós devemos fazer. E o mito do Saci, dentre outras coisas, aborda muito isso. O Saci é aquele malandrinho que prega peça nas pessoas. Quando você não percebeu, o seu leite coalhou. Você não percebeu, você usou açúcar ao invés de sal. Então, você parando para observar sobre as histórias do Saci, e aí deixar claro que não existe um Saci, existem vários Sacis, né, dentro dessa cultura, desses mitos, ele está falando sobre a importância que nós devemos dar de prestar atenção naquilo que a gente faz. O leite vai coalhar porque eu não presto atenção nele. Eu vou usar o açúcar ao invés de sal porque eu não prestei atenção na hora de colocar o açúcar ou o sal no recipiente adequado, ou quando eu fui utilizar na minha comida. Ele vai começar a abordar para que a gente preste atenção naquilo que a gente faz diariamente. Não é à toa que o Saci é considerado o menino travesso, né? Porque justamente ele vai representar aquilo que a gente coloca em prática sempre que a gente está desatento. Ou seja, ele vai mostrar pra gente, ele acaba sendo, né, não uma figura ruim, mas ele acaba emulando aquilo que os nossos defeitos, aquilo que nós temos de errado, que acabam vindo à tona quando nós ficamos desatentos das nossas virtudes. Ou seja, aquele momento que a gente não está praticando aquilo que a gente sabe que é certo, é um momento onde as nossas más tendências acabam vindo à tona e o Saci vem representar essas más tendências. E aí, talvez uma conduta que valha tanto para a nossa vida como um todo, mas que também se encaixa nesse debate entre Halloween, Dia do Saci, enfim, várias outras festividades, é que quando a gente quer transformar ou enaltecer alguma coisa, a gente deve colocar energia naquilo que de fato a gente quer que floresça, e não naquilo que a gente acha que por algum motivo não deveria estar ali, ou enfim, que nos incomoda de alguma forma. Então, ao invés da gente procurar outras datas para apagar ou se revoltar somente nesses momentos onde essas datas são comemoradas, por que não começar a pensar em outras maneiras de enaltecer o folclore brasileiro? Por que não criar outros dias, outras maneiras de comemorar e, muito mais do que comemorar, trazer de fato esse aspecto da nossa cultura para o nosso dia a dia, para as crianças, para as pessoas ao nosso redor, para que isso de fato faça parte da nossa vivência e não só esteja ali num dia do ano que a gente finge que está dando atenção, mas que na verdade a gente não está. Então é importante que a gente aprofunde sempre o debate. A gente comentou sobre alguns vídeos de contos e tudo mais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Halloween, sobre a Páscoa, sobre o Natal, a gente tem vídeos falando sobre isso. Se você quiser aprofundar ainda mais esse debate, você pode ir em catarse.me/pedra de afiar e conhecer um pouco mais os nossos grupos de estudo, de repente vir debater com a gente sobre isso também. O importante é a gente não ficar na superficialidade. Um outro ponto também que é fundamental a gente destacar nesses debates é que muitas das vezes existe um discurso pronto a respeito do assunto. E é importante a gente prestar atenção na motivação que a pessoa que está exercendo esse discurso está querendo colocar. Às vezes a pessoa quer pagar de o brasileiro, né, vestido patriota, com a bandeira do Brasil tremulando, ele quer mostrar que ele é o super-herói brasileiro, quando na verdade ele não está fazendo nada. É importante sempre a gente prestar atenção. Você está falando, mas está agindo, ou você só está falando? E se você está só falando, por que você não está agindo também? Porque você quer que alguém faça e você não quer fazer? Você quer pagar de bonzão? Você quer perceber que quer mostrar, quer ganhar likes numa rede social qualquer? Você quer ganhar visibilidade? Bem, então talvez não seja para mim seguir você, não seja para mim andar com você. Mas se você está falando e você está praticando, se você está gerando um debate, talvez seja para mim se inscrever no canal, como se inscrever no Pedra de Afiar, né? Seguir a gente nas nossas redes sociais, porque você começa a perceber que, por mais que nós não sejamos perfeitos, e nós não somos perfeitos de maneira absoluta, a gente busca se melhorar sempre. A gente vai, através desses debates, a gente vai, através das nossas conversas, procurar ser um pouco melhor. Se você busca isso também, venha fazer parte do Pedra de Afiar, se inscreve no canal também. Piaget fala, do ato motor vem o ato mental. Nós precisamos praticar para internalizar um determinado conhecimento. Não adianta nada a gente apenas falar. Nós falamos muito, mas buscamos praticar também. Essa pessoa que está defendendo o Dia do Saci e está querendo apagar o Halloween ou qualquer outra data, ela está fazendo alguma coisa? Se não está fazendo alguma coisa, talvez seja interessante conversar com ela. Caso você não consiga conversar com ela, apenas ignore e siga o seu caminho. E se você acha que a gente deve sim aprender e dar valor, não só ao Dia do Saci, mas às lendas e ao folclore como um todo, faça isso com você.
Busque isso por você mesmo. Seja uma pessoa que vai ali dar o exemplo, que vai buscar isso. E aí entenda que, por mais que lendas, mitos, né, façam parte de uma ou de várias culturas específicas, eles falam sobre verdades que servem para todo mundo. Então as características de tal mito, as características de tal lenda, ele vai ter a roupagem daquela cultura, mas a mensagem que ele está passando não é uma mensagem exclusiva para aquela cultura, é uma mensagem para toda a humanidade. Logo, independente de ser uma mitologia ou um folclore brasileiro, de ser um folclore europeu, um folclore escandinavo, um folclore japonês, oriental, nós podemos aprender com todos eles. E nós devemos sim dar valor ao nosso folclore, assim como devemos dar valor a todos os outros folclores e aprender com todos eles. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.